Vamos abrir as nossas Bíblias, amados irmãos, no Evangelho do Espírito, isso é, no livro de Atos dos Apóstolos, né? Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Vamos terminar esse capítulo hoje, um capítulo extraordinário, é o início da igreja, né? Esse momento da plenitude, do derramamento do Espírito Santo. Esse texto é central para as igrejas de Cristo, ok? Dentro do fator histórico das igrejas de Cristo, esse capítulo é central, ok? Ele é fundamentado e ele é o fundamento da igreja, ele fundamenta as ações da igreja, ele norteia a igreja de Cristo, e de fato, em todas as épocas foi esse texto, o texto que falou e ministrou poderosamente a igreja. Toda vez que a igreja busca um avivamento, ou está vivendo o avivamento, se volta para o texto de Atos capítulo 2, e hoje eu queria meditar com você sobre os 10 resultados do Pentecostes, 10 resultados da plenitude, do derramamento, da presença, do poder, do enchimento do Espírito Santo. Nós vimos na semana passada como o texto está totalmente trabalhado na questão da capacitação, da missão, da estratégia, em que essa tríade se faz presente, ok? Então, há uma capacitação, uma plenitude do Espírito, um derramamento do Espírito, a missão, que foi o dom que o Espírito deu aos discípulos, isso é, o dom de línguas, falar as maravilhas de Deus, pregar o Evangelho a toda criatura, fazendo discípulos de todas as nações, sendo testemunha de Cristo a todas as nações. Então essa é a missão. Então o próprio dom, ele mostra a missão que a igreja tem, e então a estratégia, que foi o dia de Pentecostes, aquele dia em que Jerusalém estava apinhada e cheia de gente que vinha de todas as partes do mundo para estarem ali comemorando a Páscoa e obviamente o Pentecostes. Então veja aí tanto a capacitação quanto a missão e também a estratégia de Deus, e como a igreja entra nessa estratégia. E é isso que nós precisamos. O povo é capacitado, toda a igreja é capacitada, o mesmo povo que é capacitado entende a missão, sabe qual é a missão: pregar o Evangelho a toda criatura, fazendo discípulos de todas as nações, testemunhando a todas as nações até os confins da terra, e trabalhando na estratégia. Então, veja, ninguém fica para trás, ok? Todos os capacitados, todos entendem a missão, e todos pregam o Evangelho, todos estão na estratégia de Deus, ok? Então, é uma sequência. Ela vai se misturar em Atos 2:42, você vai ver que isso não se torna uma coisa fixa, ela acontece simultaneamente, ok? Aqui no Pentecostes você vê bem quebrada a coisa, né? Passo 1, 2 e 3, mas depois você vai ver isso naturalmente acontecendo. E quando acontece de forma natural, você tem dificuldade muitas vezes de ver quando começa a capacitação e quando começa a missão e quando a estratégia. Parece que tudo se junta numa santa mistura, e tudo vai acontecendo simultaneamente para a glória de Deus. Enquanto você é capacitado, você está na missão e na estratégia de Deus, ok? Tudo vai acontecendo de uma só vez. Então, os 10 resultados da plenitude do Espírito Santo, o primeiro é a pregação poderosa por parte da igreja, que é o que vai acontecer a partir do versículo 14. Lembra? Eles acabaram aqueles homens de todas as nações, judeus e prosélitos, estavam ouvindo os discípulos, os apóstolos, e aqueles 120 que participaram ali do derramamento do Espírito, falando as maravilhas de Deus na língua materna deles, ok? E aí então todos estão juntos ali, alguns estão achando, eles estão bêbados, ok? O que é isso que está acontecendo? Então a mensagem de Pedro e dos apóstolos é dividida em 3
faz? Pedro explica o que está acontecendo do versículo 14 ao 21. Depois ele vai falar da morte e da ressurreição de Jesus por meio das profecias do rei Davi, do capítulo 2, 22 ao 35. E por último, ele chama ao arrependimento, que é do versículo 36 ao 41. Então vamos lá, versículo 14. Vamos ver a explicação que Pedro vai dar para isso que está acontecendo. Então Pedro levantou-se com os 12 e em alta voz, essa ideia aqui de uma alta voz, é uma ideia de intrepidez, de ousadia, esse elemento fantástico de que quando você está cheio do Espírito, você não teme, você não mia, ok? Você prega, aquilo vem explodindo de dentro de você para fora. Em alta voz dirigiu-se à multidão, homens da Judéia e todos os que vivem em Jerusalém, deixe-me explicar isso. Então está vendo? Ele vai explicar isso, o que está acontecendo. Ouçam com atenção, estes homens não estão bêbados, como vocês supõem, ainda são 9 horas da manhã. Ao contrário, isso é o que foi predito pelo profeta Joel. E aqui agora ele vai fazer uma citação do texto do profeta Joel, do capítulo 2, do versículo 28 ao 29, ok? Isso aqui é uma profecia do texto de Joel. Então ele vai citar o texto de memória. E aqui é uma coisa bonita. Veja, Pedro é aquele cara tosco, Pedro é aquele pescador rude. Ele acabou de 40 dias atrás, 50 dias atrás, fugir de uma menina que estava dizendo que ele era um dos discípulos de Jesus, um homem duro de coração, um homem que pouco entendia as escrituras sagradas. Jesus fala e ele resiste às escrituras sagradas. E agora Pedro vai citar um texto de memória. Rapaz, que coisa poderosa, é a plenitude, está vendo a capacitação? A capacitação de você memorizar o texto, de você entender o texto, de você aplicar o texto, de você pregar o texto. Isso é fantástico, irmãos. Nos últimos dias, e aqui já tem uma questão escatológica para a gente. Quando começam os últimos dias? Ele já está dizendo que ele está fazendo o que aqui agora? Ele está explicando o que aconteceu. Olha, isso que está acontecendo é o que eu vou dizer aqui agora para você. Nos últimos dias ele não está falando do futuro, ele está falando agora. Para Joel, os últimos dias iam acontecer, mas para a igreja os últimos dias é o nascimento de Jesus, o Pentecostes. Os últimos dias, nós já estamos nos últimos dias há 2 dias, isso é 2000 anos. Por isso são os últimos dias, ok? Já são os últimos dias. Então você já vive os últimos dias. A igreja nasce, a igreja do Novo Testamento, né? Porque existe a igreja do Antigo Testamento, que foi o povo fiel de Deus. A igreja do Novo Testamento, ela nasce nos últimos dias, ok? Então, veja o texto: nos últimos dias, diz o Senhor, derramarei do meu Espírito sobre todas as pessoas. Calma aí, todas as pessoas estão cheias do Espírito? Não. Então, está vendo? Quando você chega diante de um texto bíblico e você vê essa ideia de derramar do meu Espírito, talvez você está dizendo sobre toda a carne. Então, aqui a NVI já traduziu sobre todas as pessoas, está tudo certo. Mas aqui você tem que entender algo, é sobre todo tipo de pessoa. Todos os povos. Sim, todos os povos. Aí já é uma interpretação, né? Essa tradução já faz uma interpretação. Mas quando ele está dizendo isso, ele está dizendo sobre todo tipo de pessoa. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões, até sobre os escravos. Ele vai por classes de pessoas, está vendo? Ele vai em classes de pessoas. Isso é, Deus não faz acepção de pessoas. O derramamento do Espírito Santo não é para uma elite espiritual. O derramamento do Espírito Santo não é para os judeus lá em Jerusalém, não. Sobre toda a carne. Isso é sobre todas as nações. Por isso o mandamento de Jesus: e de pregar o Evangelho a toda criatura, fazer discípulos de todas as nações, testemunhando até os confins da terra. Veja, a ideia do texto é que o Espírito de Deus vai abraçar sem distinção.
sem racismo. Não, esse povo aqui é melhor do que esse, essa raça é melhor do que essa. Não existe isso. Na Bíblia não. Não, eu vou derramar meu espírito sobre os europeus, porque eles são sobre os americanos, eles têm dinheiro, então, não. Sobre toda a carne, isso é, Deus não faz acepção de pessoas, como vai dizer Romanos, capítulo 2, o juízo de Deus é sem preconceito, é sem prejuízo. Deus não faz acepção de pessoas. Então derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Aqui, a ideia do texto é que em qualquer classe de pessoas, vossos filhos e vossas filhas profetizarão. A palavra aqui, filhos e filhas, é uma palavra bem genérica, ela é bem geral mesmo. Ela abraça aqui desde o bebê que nasceu até o meu filho, que é um velho como eu. Ok? Então, a preocupação aqui do texto é o alcance da próxima geração. Como Deus está preocupado em que a outra geração, vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Como Deus quer a salvação. Como Deus quer que a próxima geração seja cheia do Espírito Santo. Não é uma coisa só de nós velhos, os pais, não. Os filhos vão profetizar a próxima geração. Deus é um Deus geracional. Deus é um Deus, eu sou o Deus de teu pai, Abraão, Isaac e Israel. Então Deus é o Deus das gerações. Eu fui Deus do avô, eu fui Deus do pai, eu fui Deus do filho e eu fui Deus do neto, né? Então Deus é o Deus que vem com as gerações. E isso é muito importante. Deus quer alcançar as futuras gerações, os nossos filhos. E aqui ele conecta o profetizar com falar em línguas. Viu? O texto? Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. O que é que está acontecendo? Nós os ouvimos falar as maravilhas de Deus na nossa língua materna. Ele liga esse fato do dom que o Espírito Santo dá à igreja, de falar, de anunciar, de pregar as maravilhas de Deus, com o dom da profecia. Está certíssimo. Certíssimo. Ok? Porque profetizar é isso. É falar sobre Cristo. É declarar, é anunciar, é pregar a palavra de Deus. Isso é profecia no Novo Testamento. Pode ter um elemento preditivo. Olha, vai acontecer tal coisa em tal dia, ou em tal ano, em tal época. Deus está para fazer isso. E como o profeta Ágabo profetizou uma seca que veio no tempo do imperador Cláudio, e aconteceu. Veja, ele é um profeta, mas ele é um profeta não porque ele disse o futuro, mas porque ele anuncia a palavra. O que eu estou fazendo agora é profetizar. Eu estou pregando a palavra de Deus. Essa é a maneira bíblica de enxergar o dom. Enquanto eu prego, Deus abre o seu coração. Enquanto eu prego, Deus coloca à tona a sua alma. Ele mostra os segredos do seu coração. Ok? E pode que Deus fale de algo que ainda vai acontecer. Isso o Espírito Santo vai fazer. Mas veja, ele conecta duas vezes isso. Vai fazer o mesmo no versículo 18. Ele conecta a ideia do que está acontecendo com o dom de profecia. E veja, o dom de profecia, ele não é apenas a questão do pregar, mas ele diz: os jovens terão visões e sonharão os vossos velhos. Também a ideia aqui do Antigo Testamento de que os profetas, Deus fala com os profetas através de sonhos e visões. Então você vê que João, o discípulo, o apóstolo João, tem a visão do Apocalipse. Você vê Ezequiel tem a visão de vários ossos secos. Enfim, você tem os profetas no Antigo Testamento e no Novo Testamento também, que Deus fala com eles através de sonhos e visões. Isso é de uma maneira muito clara, muito nítida. Nem sempre o que uma pessoa sonha tem um significado, ok? Então, o que a gente sonha é umas coisas que tem de pé e cabeça, né? A gente sonha umas coisas e você fala: gente, que doideira é essa? Eu estou sonhando um negócio que não tem pé e cabeça. Então Deus pode e atua nessa questão de sonho, mas
mas a gente tem que ter muito cuidado com isso, porque as pessoas podem simplesmente estar impressionadas ou preocupadas com alguma coisa e sonhar e achar que aquilo é Deus que está falando, ok? Então é uma coisa que a gente precisa ter um certo cuidado. Mas veja, os jovens terão visão e sonharão os nossos velhos. Gerações que se seguem e gerações que estão presentes, que estão recebendo a plenitude do Espírito e estão na missão de Deus, ok? Os jovens, eles estão olhando para o futuro, ok? Eles estão tendo visões, eles estão olhando para aquilo que Deus quer fazer, e aquilo que Deus vai fazer, para a missão de Deus, e os velhos estão sonhando. É lindo isso, irmão, quando você vê um jovem empolgado pelo reino de Deus, alguém que está com seu coração ardendo para pregar o Evangelho, anunciar a Cristo, entregar a sua vida para a obra missionária. É lindo, é belíssimo quando isso acontece, mas é bonito demais quando você vê um velho sonhando com o reino de Deus. O pastor Davi Sanders foi o pastor fundador da Igreja de Cristo aqui no Brasil. Ele morreu com 95 anos, alguns anos atrás, mas eu lembro de estar saindo da faculdade e ele lá, velhinho, todo dobradinho, todo envergadinho, lá com seus 80 e tarará, já quase 90 anos, a bengalinha na mão. Meu filho, como é que você está? Meu pastor, como é que está o senhor? O senhor está bem? Estou bem. E fazendo projetos, e trabalhando, e levantando dinheiro, levantando sustento, e orando, e trabalhando. Ele poderia estar lá nos Estados Unidos, aposentado há décadas, com os seus filhos, mas estava aqui no Brasil, a esposa já tinha falecido, e ele aqui trabalhando na obra de Deus. Aí isso é inspirador, irmãos. Isso é uma coisa extraordinária. Veja, os jovens não estão jovens demais, e não tem que aproveitar, eu primeiro vou aproveitar minha vida para depois servir a Deus. Não, eu aproveito a minha vida servindo ao Senhor. E os idosos, olha, eu ainda sonho, planejo, desejo o reino de Deus. Eu ainda quero ver coisas acontecendo. Não me aposentei do reino de Deus. Oh, meu irmão, que coisa bonita, né? Que coisa linda. Pessoas estão sonhando, visionando no reino de Deus. Como poucas pessoas são assim hoje na igreja, não é verdade? Como poucas pessoas, sendo jovens, idosos, poucos são assim. Meus irmãos, como precisamos ser um povo, e quando o Espírito de Deus vem sobre nós somos cheios desse Espírito Santo maravilhoso, e nós vamos visionar, nós vamos sonhar em Deus, por Deus, para a glória de Deus. Vamos sonhar para a glória de Deus, irmãos, aquilo que é a vontade de Deus, o reino de Deus. Versículo 18: sobre os meus escravos, meus servos e as minhas servas, derramarei do meu espírito naquele dia, e eles profetizarão. Deus, ele não vê classe social. Os servos, os escravos, a palavra grega que escravos, era a camada mais baixa, mais inferior da sociedade. E Deus não faz acepção de pessoa alguma, do escravo aos donos dos escravos. Deus derrama do seu Espírito, porque a graça de Deus, o perdão de Deus, a misericórdia de Deus, o amor de Deus, a salvação de Deus alcança todos, porque todos pecaram. Todos pecaram. O Evangelho não é para pobre, o Evangelho é para o rico. O rico precisa de salvação, o rico precisa de misericórdia. A gente não pensa muito assim. A gente acha que quem precisa de misericórdia é o mendigo, é o pobre. Ele também precisa de misericórdia. E a mesma misericórdia que a gente dá para o pobre e para o mendigo é a mesma misericórdia que a gente tem que dar para o homem rico, porque os dois são pecadores, os dois estão apartados de Deus, os dois precisam do perdão dos seus pecados e da graça salvadora em Cristo Jesus. Meus irmãos, como isso é importante! E eles também serão instrumentos de Deus, eles também serão usados por Deus, eles também profetizarão. Versículo 19, agora ele vai mostrar para mim, para você, na própria profecia, a atmosfera dos últimos dias. Como estarão os últimos dias? Qual o ambiente dos últimos dias? Ok? Como os
Versículo 19: mostrarei prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra. E aqui parece muito com aquilo que Deus fez no Êxodo. Deus mostrou sinais em cima nos céus, chuva de granizo, também colocou aquelas trevas que dominaram 3 dias e 3 noites no Egito, nos céus, mas também na terra, ok? E aí ele vai dizer: sangue, fogo e nuvem de fumaça. É o que você vê acontecendo no Egito, mas também é um aspecto de guerra aqui: sangue, fogo e nuvem de fumaça. As pessoas que não viam isso naquela época, eles entendiam: isso aqui é um ambiente de violência e de guerra. Nações estão guerreando umas contra as outras. Esse é o ambiente dos últimos dias. E quando você olha de 2000 anos para cá, só no século passado, no século XX, as guerras que aconteceram no século XX foram maiores, mais mortais e destrutivas do que juntando todas as guerras de toda a humanidade por todos os séculos passados. Só o século XX ultrapassou em tudo todas as guerras anteriores, somadas todas elas. Então você vê um crescimento da violência, derramamento de sangue, fogo e nuvem de fumaça, essa atmosfera de guerra. Versículo 20: o sol se tornará em trevas e a lua em sangue. Novamente essa ideia aqui de guerra, ok? Esse ambiente de guerra. Quando você vê a queimada, a gente não tem essa ideia, graças a Deus, mas nas batalhas, nas guerras, as cidades eram queimadas. Então o céu, o sol fica vermelho com a fumaça, aquilo fica como um sangue, ok? E exatamente isso daí: o sangue corre no chão, mas até o sol, até o céu entra no mesmo estado, na sua aparência, ok? O sol se tornará em trevas e a lua em sangue, antes que venha um grande e glorioso dia do Senhor, e todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então, obviamente, o sol se tornar em trevas e a lua em sangue também é um elemento da segunda vinda de Jesus, ok? Quando o Senhor Jesus voltar, a glória dele, o sol se apaga, ok? O sol aí vai se apagar e o juízo do Senhor virá. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então, veja aqui na própria mensagem, na própria profecia, o que está acontecendo. Já diz a lição: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Perfeito? Então, já está aqui a parte missional do próprio texto. Versículo 22: israelitas. E agora o que ele vai fazer é explicar a morte e a ressurreição de Jesus por meio de 2 profecias do profeta Davi, do rei Davi, que era profeta. Versículo 22: israelitas, ouçam essas palavras: Jesus de Nazaré foi aprovado por Deus diante de vocês por meio de milagres, maravilhas e sinais que Deus fez entre vocês por intermédio dele, como bem sabem. Este homem foi entregue por propósito determinado e presciência de Deus, e vocês, com a ajuda de homens transgressores da lei, o mataram, pregando-o na cruz. Então, aqui ele já traz a morte de Jesus, ele traz a aprovação da vida de Jesus. Deus fez por meio de Jesus entre vocês milagres, maravilhas, sinais, libertações, curas, coisas extraordinárias, quais nunca antes foram feitas na nação de Israel, e também na quantidade do que foi feito, ok? Até o ponto dos gregos já estarem vindo para a nação de Israel, procurando os apóstolos, os discípulos de Jesus, para falar com Jesus pessoalmente, ok? E Jesus arremete imediatamente aquilo: eu vou morrer. Por quê? Porque aquilo que é a obra da graça, a obra de Cristo Jesus, estava se estendendo, e aquilo ia se espalhar, que o mundo ia vir para lá, ok? O mundo inteiro ia descer para Jerusalém, mas o movimento missionário é o oposto. Vocês serão
verdadeiros, curas e libertações verdadeiras, as pessoas vão afluindo para lá diante do seu próprio sofrimento. Então, aqui Pedro já mostra a aprovação da vida de Jesus e que eles não têm como negar, porque faz 50 dias que Jesus morreu e ressuscitou. Então eles não têm, está fresco na cabeça deles. Há 50 dias atrás, na Páscoa, Jesus estava sendo morto na cruz e enterrado. Então, que está vivo na cabeça de todo mundo que está ali, porque todo mundo que está ali ouviu e muitos deles viram a morte de Jesus na cruz. Então, aquilo tudo está na mente deles. Pedro toma aquilo e lembra-lhes do que Jesus foi e fez, e imediatamente vai dizer sobre a sua ressurreição. Agora, uma coisa interessantíssima aqui no texto é que Pedro, ele não diz que a morte de Jesus foi um acidente ou um plano simplesmente humano. Ele está falando, e ele vai dizer no versículo 23, que por propósito determinado. Ele foi entregue por propósito determinado. Isso é, Deus havia determinado o dia da morte de seu filho. Deus havia determinado no momento a morte pela mão de quem? Quem seriam os guardas que iam chicotear Jesus? Quem seria o governador? Quem seriam os sacerdotes? Quem seria o povo que estaria ali? Isso tudo, como o texto está dizendo, por propósito determinado, e para não deixar dúvida, ele diz, pela presciência de Deus. Isso está nos planos, por isso que Apocalipse vai dizer que o Cordeiro foi morto antes da criação do mundo, da fundação do mundo. Então veja, a morte na cruz não é um acidente, não é algo que, alguém pegou Jesus andando, e agora o que a gente vai fazer? Deus está lá, e agora? A gente faz o que mesmo? Não foi assim. Deus havia determinado isso. Isso tinha dia, tinha hora, tinha local, e por todos os profetas do Antigo Testamento, isso vem sendo anunciado, ok? Assim como tem dia, tem hora e tem local, assim da vinda de Jesus, e todo olho verá. Ninguém pode mudar isso. Não há nada que as nações, que o mundo inteiro que se volte contra Deus possa fazer para dizer isso não vai acontecer. Jesus não vai voltar, ou Jesus não vai morrer na cruz, ou Jesus não vai ressuscitar, ou Deus não vai derramar seu Espírito sobre a sua igreja. Não tem como. Ninguém detém. É obra santa. Lembra desse hino antigo? Ninguém detém, é obra santa. E é exatamente isso. É Deus que determina. Está na mão de Deus, na soberania de Deus, no conhecimento de Deus. Isso está no conceito de Deus. Deus determinou assim. E se Deus agir, ninguém pode impedir. Amém, irmão? Agora, o mesmo Deus que fez isso é o mesmo Deus que determinou sua vida, o seu nascimento, em que família você ia nascer, a cor dos seus olhos, suas habilidades, quantos dias de vida você ia ter. Foi Ele. E o dia que você vai partir daqui para encontrar o seu conselho. É Ele que determina a nossa vida. Não tem nada melhor do que isso. Que segurança são de Jesus. Amém? Lendo a soberania de Deus no texto, Pedro fugindo há 50 dias atrás, agora está dizendo, por propósito determinado e presciência de Deus, e vocês, com a ajuda de homens transgressores da lei, o mataram pregando na cruz. No entanto, Deus o ressuscitou dentre os mortos, rompendo os laços da morte, porque era impossível que a morte o retivesse. Por quê? A respeito dele, Davi disse, aí ele vai citar o Salmo 16, versículo 8 ao 11. Eu sempre via o Senhor à minha direita, porque Ele está à minha direita, não serei abalado. Por isso o meu coração se alegra, a minha alma exulta, o meu corpo também repousa em esperança, porque Tu, Senhor, não me abandonarás no Hades, nem permitirás que Teu santo sofra decomposição. Está vendo que tem três pessoas no texto? Tem Davi no texto, tem Deus no texto, tem o santo no texto. O santo é Jesus.
Os judeus nunca entenderam um texto desse. E não tem como entender sem Cristo. Não tem como. Ok? Disse o Senhor meu Senhor: senta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Disse o Senhor ao meu Senhor. Tem três pessoas aí: o salmista, Deus e o meu Senhor. Opa, como eu tenho dois senhores? É idolatria. Não, o Pai e o Filho, ok? Então, ele aqui toma o salmo e aplica perfeitamente. Não permitirás que o teu santo sofra decomposição. Tu me fizeste conhecer os caminhos da vida e me encheste de alegria na tua presença. Irmãos, posso dizer com franqueza que o patriarca Davi morreu e foi sepultado, e o seu túmulo está entre nós até o dia de hoje. Então, o santo aqui não pode ser Davi. O santo que não vê corrupção não pode ser Davi, porque o túmulo dele está entre nós. Ele está morto, tem 1100 anos. Então, não pode ser Davi, porque se for Davi, a escritura mentiu. Se for Davi, essa escritura não é inspirada, ela mentiu. Então, quem é o santo aqui? É Cristo Jesus. Então, isso ia na mente do judeu na hora. Ele não precisa nem explicar isso, ele tem que explicar, mas para o judeu existia o coração dele, um impacto tremendo, ok? O verso 27 é Davi, né? Vamos lá, 27? Porque tu não me abandonaste no Hades, nem isso, tu não me abandonaste no Hades, nem permitirás que o teu santo sofra corrupção. Veja, isso, você tem duas pessoas aí. Tu não deixarás que eu fique no Hades, isso é, eu vou ressuscitar um dia, ok? E o teu santo, ele também tem que ressuscitar, mas ele tem que ressuscitar sem corrupção, sem decomposição, ok? Ele não pode se decompor. Eu vou me decompor, mas o teu santo não pode decompor. Então ele tem que ressuscitar logo depois que ele morrer, ok? Então a precisão do texto é impressionante, irmãos. É um negócio fantástico, ok? Aqui Davi, Jesus e o Pai, né, agindo. Então ele fala aqui do túmulo, né, de Davi até os dias de hoje, versículo 30. Ele, porém, era profeta e sabia que Deus lhe prometera, sob juramento, que faria dos seus descendentes assentassem no seu trono. Prevendo isso, falou da ressurreição do Cristo, que não foi abandonado no Hades, nem seu corpo sofreu corrupção. Veja aí a precisão daquilo que o próprio texto sagrado, a própria profecia está falando. E ele conclui, versículo 32: Deus ressuscitou este Jesus, e todos nós somos testemunhas desse fato. Exaltado à direita de Deus, ele recebeu do Pai o Espírito Santo prometido e derramou o que vocês veem agora. Agora ele conecta novamente com a profecia de Joel, que a gente acabou de ver, Joel capítulo 2. Ele derramou o que vocês acabam de ver, e ouvir, pois Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declarou. E agora Salmo 110, versículo 1: O Senhor disse ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. É aquele texto de novo. Disse o Senhor ao meu Senhor. Então, veja, Davi está ouvindo aqui uma conversa divina, né? O pai falando para o filho: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Você vai reinar, o teu trono é para sempre, ok? Então ele faz essa citação. Portanto, aí ele vai concluir. Agora é o chamado ao arrependimento. Então, ele explicou o que era o Pentecostes, ele explicou a vida, a morte e a ressurreição de Jesus com três profecias de Davi, e agora ele chama ao arrependimento. Portanto, que todo Israel fique sabendo, fique certo de que este Jesus, e ele bota dentro da ferida, quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Ele é o Senhor. E essa expressão aqui, Senhor, Adonai, é a expressão usada pelo próprio Deus. Então ele é o Senhor, ele é o Adonai, mas ele
Salvador, quando ouviram isso, ficaram profundamente aflitos. Está desesperado. Rapaz, uma faca entrou, uma espada entrou na alma de cada um deles. Uma espada, essa é a ideia dessa palavra aqui, né? Ficaram profundamente compungidos, compungiu-se o coração. A ideia de que uma espada entrou na alma de cada um deles e perguntaram: está vendo que não tem apelo? A gente faz apelo, mas na Bíblia não tem apelo. Não tem problema fazer apelo, mas na Bíblia é o povo que apela para a salvação. Meu Deus, a gente precisa disso, não é? Uma convicção, uma presença do Senhor, a espada do Espírito entrando na alma do povo. Então, ouvindo isso, ficaram profundamente aflitos e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: irmãos, o que faremos? Sim, é óbvio, nós matamos o autor da vida, nós matamos o Senhor em Cristo, nós fizemos a pior coisa que poderíamos fazer, aquele a quem tanto esperávamos, que os profetas por milênios profetizaram, nós o matamos. Nós somos a pior geração que tem, o pior povo que pode existir somos nós, porque nós matamos o autor da vida, mas há esperança, e o Evangelho é isso, irmãos. O Evangelho diz: vocês mataram o autor da vida, mas o mesmo Evangelho vai dizer, versículo 38, Pedro respondeu: arrependam-se. E a primeira palavra do Evangelho, arrependam-se, é a primeira palavra de João Batista. Arrependam-se, é a primeira palavra dos lábios de Jesus. Arrependam-se, e é a palavra da igreja. Arrependam-se. Aqui não tem, olha, Deus vai dar um jeito, olha, não esquenta não, porque Deus lá no final vai salvar todo mundo, olha, não se preocupa não, porque, olha, Deus entende. Não, arrependam-se, voltem para Deus, de coração, de alma, arrependam-se, e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo, para o perdão dos seus pecados, e receberão o dom, o presente do Espírito Santo. Então, o arrependimento verdadeiro, a conversão verdadeira, seguida de um batismo em nome do Senhor Jesus Cristo, e o perdão dos seus pecados, e a plenitude do Espírito, ok? Então, essa sequência maravilhosa, ela precisa existir. A gente não batiza quem não foi salvo, a gente não batiza quem não se arrependeu, quem não mudou de vida, a gente batiza quem se arrependeu, quem mudou de vida, ok? Esse é o certo a ser feito, esse é o ponto verdadeiro do Evangelho. A pessoa se arrependeu, mudou de vida, então você batiza essa pessoa, ok? Porque houve indício do arrependimento ao batismo em nome de Jesus, o perdão do pecado daquela pessoa, e então ela é cheia do Espírito Santo. Não pode haver troca nessa ordem aqui, é nessa ordem aqui que a coisa vai, ok? É nessa ordem. Às vezes, só uma mudança de ordem aqui, é que às vezes o Espírito Santo vem sobre o povo antes do batismo, e aí os apóstolos vão perguntar: como é que a gente pode negar água sobre aqueles que o próprio Espírito Santo de Deus já encheu? Então não tem como, isso aí é Atos 10. Já aquelas pessoas que receberam o Espírito Santo no batismo, e já tinha acontecido uma conversão, né, na verdade, né? Já Sim, mas sim. só protocolo do batismo. E isso tem que batizar como o símbolo da aliança em nome de Jesus. Essa pessoa agora está unida a Cristo, mas ela está unida à igreja local. Ela faz parte do corpo de Cristo agora. Ela não está apenas unida a Deus, mas ela está unida também à própria igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. E ele então vai dizer, versículo 39, pois a promessa é para vocês, e para os seus filhos, e para todos os que estão longe, para todos quantos o Senhor nosso Deus chamar. Deus chama, e essas pessoas vêm. Para quantos? Todos os que o Senhor nosso Deus chamar. E aí é novamente a preocupação com a próxima geração, para os nossos filhos, para os que estão longe e estão perto. Não importa. Aqui Deus rompe todas as barreiras culturais, Ele rompe todas as barreiras geracionais, geográficas. A plenitude do Espírito
Santo não é só um enchimento do cristão, mas é a plenitude que ultrapassa tudo, ok? Todas essas barreiras caem para a glória de Deus. Versículo 40, com muitas outras palavras, os advertia e insistia com eles: salvem-se dessa geração perversa. Veja, aí ele fala da cultura aqui, a cultura é perversa, o mundo é perverso, e não tem como, o mundo inteiro jaz no maligno, ok? Lembra dos últimos dias aí que a gente acabou de ver em Joel? A ideia do ambiente caído é essa mesmo. Versículo 41, os que aceitaram a mensagem foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo de quase 3.000 seguidores de Cristo Jesus. Que lindo, irmão. Aqui é a missão. Capacitados, eles anunciam a Cristo na missão, fazem parte da estratégia, e o resultado, 3.000 pessoas se convertem. É isso que o livro de Atos dos Apóstolos quer mostrar para mim e para você. Uma igreja capacitada, uma igreja missional, uma igreja que trabalha na missão, na estratégia e a conversão dessas pessoas. As pessoas são salvas por Cristo Jesus. É isso que nós precisamos. Nós, como igreja local, precisamos disso. Nós, individualmente, precisamos disso. Nós precisamos ser capacitados, cheios do Espírito. Nós precisamos ter uma mente missional, uma mentalidade cristã missional. Estamos aqui, é uma igreja que não existe para si mesma, é uma igreja que existe para o mundo. Ela está em direção ao mundo. Vocês serão minhas testemunhas, Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. É uma igreja para o mundo, é uma igreja que vai ao mundo, é uma igreja que pertence a Cristo. Ela existe por Cristo, para a glória de Cristo, mas é uma igreja para o mundo, não uma igreja para si mesma. Esse mesmado, minhas bênçãos para mim, o meu, ore por mim, o tempo inteiro, ore por mim. Não, irmão, isso é contrário à missão. Nós podemos e devemos orar uns pelos outros, mas nós não podemos ficar apenas nisso. Irmão, a missão está para além da minha vida e da minha família. Ainda que Deus abençoe a minha vida e a minha família, e eu esteja preocupado comigo e com a minha família, a missão está muito para além disso. E os meus olhos não podem ficar apenas em mim e na minha família. Eu tenho que seguir a ordem de Jesus e ir por todo mundo e pegar o evangelho todo mundo. Eu preciso ter uma mente missional. Essa igreja dos nossos dias é uma igreja extremamente egoísta. Ela existe de si para si mesma. Ela existe para as suas bênçãos. Nós vivemos a cultura do abençoado. Eu quero ser abençoado, me abençoe, eu quero ser abençoado, eu quero bênçãos para mim, o meu. É uma igreja altamente centrada em si mesma, egoísta. Mas o livro de Atos, o Novo Testamento, a própria graça de Deus nos mostra, o próprio Jesus disse: mais bem-aventurado é dar, mais feliz é dar do que receber. É uma igreja que existe não para simplesmente olhar para si mesmo, mas para olhar para o mundo ao seu redor. Porque, irmão, olhar para si mesmo qualquer não crente faz. Ser egoísta qualquer não crente é. Agora, a identidade de uma igreja cheia do Espírito é uma igreja altruísta, como o seu Senhor deixou a sua glória e veio até nós. E habitou entre nós, cheio de graça, de verdade. Uma igreja que está fazendo a obra de Deus, uma igreja poderosa em Deus. Essa é a primeira característica das 10 da plenitude do Espírito Santo. Eu vou para a segunda agora, mas as outras vai ser mais rápido, porque o texto é menor, tá bom? Fique tranquilo. Atos 2:42. Então a primeira coisa, o primeiro sinal, a primeira evidência de uma igreja cheia do Espírito Santo, ela testemunha poderosamente. A segunda evidência é que aqueles que aceitam a mensagem foram batizados, serão acolhidos na igreja. É a segunda, agora eu vou para a terceira, ok? Versículo 42. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão das orações. É uma igreja comprometida, é uma igreja entregue a Deus, é uma igreja desejosa de Deus. Essa expressão aqui, esse verbo aqui, perseveravam, né? Ou se dedicavam, quer dizer, eles gastavam muito tempo com o ensino dos apóstolos. John Stott disse uma coisa que foi muito legal.
Ele disse o seguinte, que o Espírito Santo, quando veio para a igreja, abriu uma escola em Jerusalém, abriu um jardim de infância em Jerusalém, com 3.000 alunos. Muito legal o que ele diz. E realmente é isso. 3.000 bebês na fé acabaram de nascer. E o Espírito Santo abriu uma escola que foi um jardim de infância para acolher todas essas crianças recém-nascidas no povo de Deus. E é isso exatamente o que acontece. A gente não imagina que, ao vir a plenitude do Espírito Santo, a primeira coisa que vai abrir é uma faculdade. A gente não faz essa conexão. Não, o povo aqui estuda a Bíblia todo dia. E não é pouco, não. O povo de Éfeso, lá no capítulo 18, eles vão estudar a Bíblia. Tem culto de 10 da manhã às 4 da tarde. O povo vem, vai. Entra gente e sai gente. Paulo está ensinando de 10 da manhã às 4 da tarde, todo dia por 3 anos. A gente não pensa que a plenitude do Espírito vai transformar um local, uma escola de tirano, ou em Jerusalém, uma escola, uma universidade da Bíblia aqui, dos ensinos dos apóstolos, de tudo que eles lembraram do que Jesus falou, fez, ensinou, mas também agora entenderam todo o Antigo Testamento a partir da perspectiva da ressurreição, da morte e ressurreição de Jesus. Então, irmãos, imagina que coisa gloriosa. A gente tem isso aqui no Brasil? Você acha que tem um avivamento no Brasil? Porque 80% dos crentes abrem a Bíblia uma vez por semana, e metade dos pastores nunca leu a Bíblia uma vez toda. Como é que a gente está dizendo que tem um avivamento no Brasil? Contraria esse texto. Se tem um avivamento no Brasil, esse texto mentiu. Esse texto aqui não é verdade. E eu prefiro acreditar nesse texto do que naquilo que as pessoas estão dizendo que tem um avivamento no Brasil. Não. A gente tem que questionar esse ajuntamento de gente. O que é ajunta? Ajunta em torno da pessoa e da palavra de Cristo. Tem alguma coisa errada aqui? Ok? O outro texto continua seguindo, dedicava-se, gastava muito tempo, investia muito tempo na doutrina, mas na comunhão, e aqui tem outro elemento maravilhoso, unidade. E essa unidade vai ser repetida no texto abaixo. No partir do pão, a Santa Ceia, lembrando da morte de Jesus, da sua ressurreição até que ele venha, que também vai ser citado abaixo, e nas orações. É uma igreja que ora, é uma igreja que leva a oração a sério, uma igreja cheia do Espírito Santo, é uma igreja de oração. E Atos dos Apóstolos vai mostrar uma igreja que ora, ela avança em oração, ela avança porque ora, ela avança porque depende de Deus. A oração é o motor, é a gasolina que leva essa igreja a mover-se em direção à missão e à vontade de Deus. Uma igreja que ora e ora de forma séria, ela se dedica poderosamente à oração. Havia por parte da igreja oração incessante a favor de Pedro. Isso é uma igreja apegada à oração, então uma igreja comprometida com o ensino, com a comunhão, com a Santa Ceia e com as orações. O quarto elemento é que todos estavam cheios de reverência e obediência. Temor. Temor é reverência, respeito e obediência. As pessoas, elas têm respeito por Deus, pela palavra de Deus, pelo culto a Deus, mas elas têm obediência. Elas não apenas sabem do que Cristo quer, elas obedecem a Cristo. Diferentemente daquilo que o Papa fez essa semana passada, quando chamou um monte de humoristas de várias partes do mundo e disse: pode fazer piada de Deus. É um piadista, né? Irmão, quando o Espírito Santo de Deus está, nós não temos como fazer piada de Deus. Como é que você vai fazer piada da rainha da Inglaterra, cara? Alguém faz piada da rainha da Inglaterra? Como é que você acha que alguém pode fazer piada de Deus? Que respeito você tem por ele? Que reverência você tem por ele? Entende isso, irmão? Meus irmãos, a aproximação de Deus, a comunhão com Deus, a reconciliação com Deus, não pode nos levar ao desrespeito a Deus, nem a sua palavra. Obediência. Você não está para discutir com a Bíblia, você está para se submeter às Escrituras. A Bíblia diz, como diziam os reformadores, e é um dos lemas da Igreja de Cristo:
Está cheio do Espírito Santo, está cheio de respeito e obediência. Quem não tem respeito por Deus e obediência à sua palavra, não está cheio do Espírito Santo. O quinto resultado é muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Uma igreja que crê no sobrenatural de Deus, que deseja o sobrenatural de Deus. Isso não está no nosso poder de fazer. Eu não quero fazer um milagre. Não está no poder de homem algum. Mas é uma igreja que ora por isso. É uma igreja que quer o agir do Espírito Santo. Quer curas, quer milagres, quer libertações, sinais e prodígios. Crê em Deus, ora por isso. É uma igreja que deseja isso, porque isso engrandece a Deus, isso exalta a Cristo. Isso mostra o Deus vivo. O nosso Deus não é um Deus morto, não é uma estátua na parede ou numa estante, é um Deus que governa o universo. Ele está vivo, ele atua, ele opera de forma maravilhosa. A sexta característica, o sexto elemento aqui é que os que criam mantinham-se unidos. E agora vai falar da unidade da igreja que ele citou acima. Tinham tudo em comum. Não é uma igreja egoísta. Não, quanto mais cheio do Espírito Santo, menos egoístas somos. Na realidade, quanto mais cheio do Espírito somos, menos cheio de nós mesmos somos, mais vazios de nós mesmos. Quanto mais cheios do Espírito Santo, mais pensamos em Deus e na sua igreja, no seu povo, nos perdidos do que em nós mesmos. O Espírito Santo tem uma habilidade extraordinária de nos tirar do centro da nossa vida. Isso é maravilhoso, irmão. A pior coisa que tem é quando nós estamos no centro da nossa vida, quando tudo diz respeito a mim, eu. Oh, meus irmãos, quanto mais cheios do Espírito Santo, mais bondosos, mais pensando no outro, mais dispostos a servir, mais desejosos de estar juntos em comunhão. Vendiam suas propriedades e bens, distribuíam conforme a necessidade de cada um. Aqui as necessidades básicas dos irmãos muito pobres, irmãos muito necessitados, órfãos, viúvas, gente que não tinha do que viver e como viver. Então essas pessoas, porque a mesma Bíblia diz que aquele que não trabalha não come. Então não é para você sustentar. A ideia que a gente tem hoje é muito errada em relação a esse texto aqui, que as pessoas acham que você deve ajudar alguém que primeiro quer algo que não é necessidade fundamental, básica, comer, vestir, beber, né? O alimento, a coisa. Então há uma ideia de que você deve dar além disso daqui, e não é isso que o texto fala. E o texto não mostra em momento algum na Bíblia que você deve sustentar uma ideia que a pessoa não vai trabalhar e vai viver. A Bíblia diz que quem não trabalha não come, disse Paulo. E quando, por exemplo, na Bíblia dizia que você tem um campo e você tem que deixar o perímetro do campo todinho, sem ser cegado, para que os pobres, viúvas, andarilhos, mendigos eles viessem colher. Ninguém colhe, põe um saquinho e dá na mão, não. Diz para deixar lá, e eles vão lá trabalhar também. Porque o meu pai trabalha, disse Jesus, até agora. Então quem não trabalha, não come. Ok? Então a ideia aqui não é de um comunismo, ok? A ideia aqui é de trabalho. Aqui eles estão ajudando pessoas numa situação emergencial, ok? Emergencial. Viúvas muito idosas. Por isso que Paulo vai dizer, não aceite viúvas novas, só viúvas acima de 60 anos. Então Paulo tem um critério aqui para ajudar órfãos, pessoas que têm alguma deficiência física, que não têm capacidade de trabalhar. Essas pessoas eram ajudadas pela igreja. O resto não trabalha. Todo mundo trabalha. Ok? Ninguém fica todo de braço cruzado recebendo cesta básica. Todo mundo trabalha. Ok? Na Bíblia é assim. Isso não tem nada a ver com essa ideia de assistencialismo. O que a gente vê de assistencialismo é um erro, porque você fica alimentando aquilo o tempo inteiro. Eu acho que a Bíblia mostra claramente isso. Numa situação emergencial você vai lá e ajuda. No contrário, você dá uma profissão para a pessoa, você dá um trabalho para essa pessoa, dá uma profissão para essa pessoa. A pessoa precisa avançar, ela precisa ir embora, ela precisa crescer na vida.
ok? Na Bíblia não tem nada disso daí, perfeito? Continuamos, versículo 46, mais um elemento: todos os dias continuavam a reunir-se. Então, aqui está, veja, ao mesmo tempo você tem essa igreja sendo cheia do Espírito Santo, mantendo essa plenitude. Eles perseveram na doutrina dos apóstolos, comunhão, partindo pão e orações. Eles estão todos os dias juntos. Olha o versículo 46, todos os dias continuavam a reunir-se no templo e de casa em casa. Então, eles mantêm aqui uma vida que se retroalimenta espiritualmente. Eles se unem todos os dias, eles se reúnem todos os dias para cultuar Deus, para ler a palavra, para orar, seja em casa, seja no templo, partindo o pão de casa em casa, fazendo a Santa Ceia, reunindo os irmãos, fazendo a festa do amor, a festa ágape. Então, eles estão aqui, como diz o texto, partindo o pão de casa em casa, e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração. Então, essa estratégia de estar junto, de estar cultuando a Deus, estar lendo a Bíblia, estar orando junto, é uma estratégia maravilhosa, é um princípio maravilhoso em que você pode e deve alimentar a sua vida espiritual. O outro elemento, no versículo 47, louvando a Deus. Irmão, até o momento, as pessoas no judaísmo, eles oravam rezas, e eles cantavam mecanicamente assim, alguns. Você imagina no tempo, aquele povo todinho reunido, orando junto, milhares de pessoas naquele lugar, orando a Jesus. Rapidamente deve ter sido expulso, por isso de casa em casa, e eles orando a Cristo. E aqui começa algo maravilhoso, uma igreja que louva a Deus, que canta louvores a Deus, que cria música, que canta as escrituras, que canta os salmos, que cria músicas em adoração, em louvor, em gratidão, em honra a Cristo Jesus, ao nosso Deus. Irmão, uma igreja que celebra Cristo, que cultua Cristo com coração, com vibração, com alegria, cultos ardentes, cultos apaixonados, cultos ordenados. A gente acha que as duas coisas não casam, mas tem que casar. O mesmo culto ordenado, o mesmo culto apaixonado por Cristo Jesus, nosso Senhor, e tendo a simpatia de todo o povo. O mundo olha para a igreja dessa, vê uma igreja viva, que ajuda as pessoas, que acolhe os necessitados, que se ama, e aqui está a parte da missão. O mundo saberá, reconhecerá que vocês são meus discípulos, se amarem uns aos outros. A missão começa você amando o irmão. A missão não começa você pregando. A missão começa você amando os irmãos da igreja, estando unidos com os outros. Como a gente vê a missão da forma errada? A gente acha que missão é só ir lá e pregar. Não. A missão, disse Jesus em João 17, é quando a gente está junto em amor. E o mundo olha e vê, vejam como ele se ama. Essa expressão que os gentios olhavam na igreja e diziam: vejam como ele se ama. O carinho, o respeito, a atenção, o cuidado que eles têm uns com os outros, o desejo de estar juntos. Então o povo olha isso e vê simpatia, vê com alegria, vê com simpatia. Nem sempre o mundo vê a igreja com simpatia, ok? Mas quando a igreja é vista com simpatia, é assim. É assim. Quando a igreja serve, quando a igreja atua de forma diferente, as pessoas ficam simpáticas aqui do projeto que a gente tem. O projeto da horta que a gente tem. As pessoas ficam simpáticas. Deixa eu ver aqui na porta da igreja hoje: pastor, cadê meu alface? Aqui da comunidade. Eu falei: vem para aqui, está aqui seu alface. E a pessoa faz questão: não, eu quero pagar. Não precisa pagar, não, eu quero pagar, pastor. E deu R$10 por um pezinho de alface, 2 pezinhos de alface que faz tá pequenininho. R$10. Não, é só R$2. Não quero ofertar aqui. Porque vocês deixaram uma caixa de alface lá no prédio onde eu moro e ninguém deu nada. As pessoas olham isso com simpatia. A igreja ama a gente, a igreja segue a gente, a igreja acolhe a gente, a igreja abençoa a gente.
igreja que está só querendo receber dízimo, oferta das pessoas. É uma igreja que sabe abençoar as pessoas. Então, é uma igreja que vai ser olhada com simpatia. E o Senhor lhes acrescentava o 10º, o Senhor acrescentava dia a dia, ou diariamente, os que iam sendo salvos. Salvação de pessoas. Veja, começa de novo o ciclo, está vendo? Acabou de converter gente, no capítulo 2, versículo 41. E agora, novamente, se converte gente, no mesmo capítulo 2, agora no versículo 47. Então, veja a continuidade do texto, está vendo? Uma igreja capacitada, missional, dentro da estratégia e gente sendo salva. A minha oração, irmão, e o meu clamor a Deus, é que a gente viva isso como igreja, cada um de nós. Põe-se de pé, por favor, e vamos orar.